Na política, um simples aperto de mão pode ser um gesto de paz, ou pode ser, literalmente, uma declaração de guerra. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um encontro que simplesmente partiu o Brasil no meio. Olha só, quando o presidente do Brasil, Lula, se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isso não foi só um encontro diplomático, não. Foi um evento que chacoalhou o tabuleiro político e escancarou as rachaduras profundas que existem hoje na política brasileira. Para a gente entender o que está em jogo de verdade, vamos olhar para essa história por 5 ângulos diferentes. Primeiro, o encontro em si. Depois, a reação furiosa da oposição. Aí, a festa do governo. Em seguida, os interesses econômicos por trás de tudo isso e, por fim, o que essa verdadeira batalha de narrativas diz sobre o futuro do Brasil. Vamos começar pelo cenário. Pensa bem, de um lado, Lula, um líder de esquerda. Do outro, Trump, um ícone da direita mundial. Ideologicamente, eles são como água e óleo. Então, só o fato de os dois se encontrarem já seria por si só uma grande notícia. E a notícia, claro, explodiu. Foi quase que instantâneo. As redes sociais, os corredores do poder lá em Brasília, tudo foi inundado com reações. Mas o ponto principal é que não teve nenhum consenso. A divisão foi nítida, com cada lado enxergando exatamente aquilo que queria enxergar. Bom, a primeira onda de reações veio da oposição, mais especificamente dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como todo mundo sabe, é um grande aliado de Trump. Para eles, esse encontro não foi diplomacia, foi quase uma traição. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi um dos primeiríssimos a atacar. A estratégia dele foi bem clara: pintar o encontro como um momento de humilhação para o Lula, focando num nome que, segundo ele, seria o ponto fraco do presidente. Presta atenção na linguagem aqui dessa citação. Ao chamar o Lula de ex-presidiário, ele não está só mencionando um fato do passado do presidente. Ele está usando um rótulo com uma carga política gigantesca para deslegitimar o Lula na frente dos seus seguidores. A mensagem é clara: o verdadeiro assunto incômodo da reunião era o próprio Bolsonaro. E essa narrativa da oposição foi só crescendo. Outros aliados do Bolsonaro vieram a público dizer que a conversa tinha sido ainda pior para o Lula. A alegação era que o Trump não só mencionou o Bolsonaro, mas que ele o elogiou abertamente, na cara do Lula, o que teria colocado o presidente numa saia justa. Essa citação de outro deputado da oposição só reforça essa ideia de um desastre diplomático. O uso do apelido Barbudinho é uma tentativa de diminuir o presidente, de tirar a sua imponência. A imagem que eles queriam criar era de um Lula saindo da reunião derrotado, diminuído. Mas olha só, enquanto a oposição pintava esse quadro de fracasso total, do outro lado do espectro político, a história era completamente diferente. O governo e seus apoiadores não viram uma derrota, eles viram um trunfo da diplomacia. A estratégia do governo foi basicamente ignorar todo esse barulho da oposição e focar em 2 palavras-chave: cordialidade e economia. A mensagem era que, independentemente das diferenças ideológicas, o encontro foi produtivo e abriu portas importantes para o Brasil. Aqui, a narrativa vira de cabeça para baixo. Palavras como vitória, diálogo, produtivo, tudo é usado para projetar uma imagem de competência, de sucesso. Para o governo, não se tratava de uma briga política, mas sim de um avanço para o povo brasileiro. É uma forma de se colocar acima da polarização. E essa mensagem foi repetida por todo o governo. A ideia era mostrar o Lula como um estadista pragmático, sabe? Alguém capaz de sentar e conversar com qualquer líder mundial para defender os interesses do Brasil. Era uma tentativa de restaurar a imagem do país no cenário internacional. Então, como é que o mesmo evento pode ser visto ao mesmo tempo como uma humilhação e uma vitória? Pois é, isso mostra uma coisa fundamental sobre o Brasil de hoje. Muitas vezes, a realidade importa menos do que a narrativa que cada lado político consegue construir para sua própria base de apoiadores. Mas, no meio de toda essa guerra de narrativas, uma terceira voz começou a aparecer. Uma voz menos interessada em política e muito mais focada em algo bem mais concreto: dinheiro. E essa visão pragmática não veio de um lado só. Veio de políticos, inclusive da direita, e o que é mais importante, de grupos industriais poderosos. Para eles, o que importava não era quem ganhava a discussão no Twitter, mas sim quem ganhava contratos comerciais. Para esses grupos, a agenda era outra, bem clara.
Assuntos como acordos comerciais, tarifas sobre produtos brasileiros e, principalmente, o acesso da carne bovina do Brasil ao mercado americano. Tudo isso é vital para a economia do país. A briga política era só um ruído de fundo. Essa citação aqui é muito reveladora. Vindo de um político de direita, ela mostra que, quando o assunto é economia, as linhas partidárias podem ficar, digamos, surpreendentemente flexíveis. A harmonia diplomática aqui não é um ideal bonito, é um pré-requisito para fazer bons negócios. No fim das contas, para setores como o de exportação de carne, a questão era bem simples. Esse encontro podia ajudar a abrir as portas dos Estados Unidos para os seus produtos? Se a resposta fosse sim, então todo o drama político já valia a pena. Ok, então a gente tem 3 visões completamente diferentes do mesmo evento. Fracasso político, triunfo diplomático e oportunidade econômica. O que essa colisão de perspectivas diz pra gente sobre o estado atual do Brasil? Esse encontro funcionou como um espelho. Ele refletiu a tensão fundamental que define o Brasil hoje. De um lado, os interesses práticos do país, do outro, a guerra ideológica que divide a população. Isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro do Brasil. Qual força vai prevalecer? Vai ser o pragmatismo que busca o crescimento econômico, não importa com quem se negocie? Ou vai ser a política da divisão que enxerga o mundo só em termos de aliados e inimigos? A resposta para essa pergunta vai definir não só a política externa do Brasil, mas o seu próprio destino.